Olá, bem-vindo ao Agora Aprendo. Eu me chamo Wallace Cabral e vamos ver hoje um tema muito importante a ser considerado na vida de qualquer estudante. Seria a redação em forma de dissertação, especificamente na sua estrutura. E o que seria a estrutura? Seria a ordenação das ideias sobre um determinado tema. Qualquer tema que a gente venha discutir é preciso ter o que? Uma ordem. E essa ordem é o que nós vamos discutir aqui hoje. Bom, primeiramente, nós temos que entender um pouco o que é dissertação. De maneira simples e direta, aqui nós temos uma definição. Seria uma opinião, uma reflexão ou informação com argumentos sobre um determinado tema. Veja, o estilo de texto dissertativo, ele diferencia do narrativo e também do estilo descritivo. Descrição seria você simplesmente colocar uma fotografia, criar por meio de características ou pequenas ações, criar noção de um ambiente, de um pensamento, de uma foto, de uma impressão que você tenha ou de algo que você observa. Já a narração seria um estilo de texto em que você conta alguma coisa. E ao contar alguma coisa, você tem uma situação, um conflito e um desfecho que é preciso ser relatado. E na narração você tem o quê? Você tem crônicas, você tem contos, você tem novelas, você tem vários estilos e gêneros. Já a dissertação, ela vem como uma forma de você poder observar o mundo à sua volta e fazer o quê? Dar um ponto de vista sobre esse assunto que você observa. Então, nesse ponto de vista, nós temos algumas coisas a ser observada quando você for fazer uma dissertação. Primeiramente, é preciso interpretar e discutir o tema proposto. Sempre é dado para nós, desculpe, um tema proposto em que nós vamos refletir e ver a intenção do examinador ou de quem quer que exponha a intenção do tema para poder ser discutido. E aí nós vamos o quê? Interpretar, discutir esse tema e fazer um esquema argumentativo. E esses argumentos precisam ser relevantes, ou seja, não é qualquer argumento que vai sustentar um tema, porque senão seriam todos os argumentos aceitos. Então temos um tema e esse tema ele deve ser colocado em forma de argumentos que sustentem o seu ponto de vista. Não é somente se você é contra ou a favor. Isso ainda é muito pouco. Isso seria uma redação muito superficial e básica, digo até de primário. Você ser contra o aborto, a favor do aborto. Contra a pena de morte e a favor da pena de morte. Eu acho que mais do que ser contra e a favor, é preciso fazer uma reflexão maior sobre esses temas. E nunca é exatamente aborto, pena de morte, e sim as razões que geram esses pequenos assuntos com outros tipos de contextos. Então, é preciso ter argumentos relevantes. Aqueles argumentos sejam mais prontos para que gere perspectivas na sua temática e na sua redação. Uma outra coisa importante é que entre as frases estejam pequenas expressões linguísticas que possam continuar as suas ideias. Por exemplo, eu posso começar uma frase e posso simplesmente contradizer na frase seguinte o que eu afirmei na primeira frase. Então, para evitar problemas de contradição, de negação ao que você está escrevendo e desenvolvendo, é preciso ter coesão. Coesão seria o que? A ligação entre frases e entre um parágrafo e outro da redação é preciso também ter elementos que possam o que? Puxar o assunto. Por exemplo, eu posso começar a redação e no segundo parágrafo eu posso dizer assim: um fato importante a ser discutido em relação a esse item, no caso o item que pode ser qualquer assunto que você esteja inclusive desenvolvendo, ok? Então, o elemento que liga frases e parágrafos nós chamamos de elementos de coesão que é necessário para você poder ter uma opinião, uma reflexão e expor suas informações sobre o tema de maneira melhor e mais clara. Bom,
aspecto gramatical, principalmente aspectos ortográficos envolvendo acentuação gráfica. É importante sempre estar lembrando e fazendo uma revisão. Concordância, é muito comum a gente cometer desvios de concordância, até mesmo porque nós estamos empolgados emotivamente na redação, e quando o tema é um tema que nós gostamos bastante, aí a tendência é fazermos frases longas, que nós chamamos tecnicamente de orações subordinadas em cima de outras subordinadas, e aí a tendência é que aquilo que nós falamos inicialmente de repente possa estar no plural e o verbo que corresponde a essa coisa esteja no singular. Então aí há um erro de concordância, que é muito comum quando as frases são longas. Por isso que é importante fazer frases mais curtas. Bom, temos aí a dissertação, em que a introdução é preciso, em que na introdução é preciso expor a situação, o conflito, o tema. É importante que na introdução tenha um ponto de vista, a tese, que gere perspectiva, que é exatamente aquilo que está sendo apontado no item 2, junto com os argumentos relevantes. Você pode colocar os argumentos na introdução, pode, mas não explicá-los. Ou você pode colocar apenas um ponto de vista que possa gerar futuros argumentos a serem desenvolvidos no segundo, terceiro ou quarto parágrafo, tá bom? Mas um ponto importante é que na introdução você já fale sobre o tema e sobre a tese. Há várias e várias maneiras de você começar uma redação para expor esse tema e essa tese. Por exemplo, quando se observa, aí já pode pôr o tema que você quer. É possível garantir o fato de que, aí você pode continuar com outras coisas, e aí dá um ponto. A partir daí você pode falar assim, diante disso é necessário que, aí você continua a frase. Quer dizer, o que eu falei agora parece um pouco vago, porque essas coisas que eu estou falando pode ser qualquer tema que você queira abordar. Enfim, a introdução ela precisa ter pelo menos o tema e o seu ponto de vista em relação a esse tema, gerando perspectivas da sua redação. É claro que você vai fazer isso aí interpretando o tema proposto, né? O desenvolvimento é aquilo que faz com que haja a argumentação do seu texto. Mas veja bem, existe uma coisa chamada tópico frasal, que será desenvolvido mais para frente. Mas grosso modo seria o quê? Tópico frasal é uma linha que inicia o parágrafo. Essa linha é uma ou duas linhas, às vezes até três, que possa dar o quê? Uma clareza daquilo que você quer expressar e naquele parágrafo puxando a argumentação do seu texto. Então, por exemplo, eu começo o segundo parágrafo com a frase que possa puxar alguma perspectiva da tese que você colocou na introdução. Aí no terceiro parágrafo eu faço outro tópico frasal puxando mais uma outra perspectiva que reforce o tema que você colocou. Claro, aquele mesmo tema que, número 1, você interpretou, número 2, você criou argumentos relevantes em forma de esquema, e 3, você está fazendo agora a sua coesão para poder chegar onde você quer. Isso parece um pouco vago, mas tudo isso aí será explicado e ilustrado daqui a pouco. Bom, então o desenvolvimento precisa do tópico frasal e ter uma progressão argumentativa. Aquilo que você argumentou deve progredir para uma evolução. No caso, parece redundante isso, mas não é bem assim. Você faz uma argumentação e às vezes na próxima argumentação você coloca outra perspectiva que não tem nada a ver com a anterior e não vai chegar a lugar algum. Então isso é o que nós chamamos de não progressão argumentativa. A progressão argumentativa é aquele argumento que você faz fruto de uma sequência anterior e que leva você a um desfecho, a um objetivo e a uma ligação maior de ideias que podem ser aprofundadas e no final é feita uma reflexão, uma sugestão que é típico da conclusão, que é o que nós vamos ver agora. A conclusão é o desfecho. Você pode fazer o desfecho em forma de quê? De reflexão. Você pode dar uma proposta, você pode reafirmar a sua tese inicial, por isso que é importante na introdução fazer a tese bem feita, né? E há várias maneiras, viu, de você começar a introdução, de você desenvolver, enfim, o problema da redação é o seguinte, é como você vai fazer a redação. A dificuldade é como começar,
Você começou, epa, comecei. E agora? Como continuar é outro problema. E depois, como terminar. E por isso que é preciso ter uma estrutura, que é inclusive esse assunto que está sendo abordado hoje. E nessa estrutura, olha o esqueminha que está aí. Eu sugeri 5 parágrafos. Mais para frente, eu vou tentar explicar por que será que eu sugeri 5 parágrafos. E observe que no valor proporcional de tamanho, o penúltimo parágrafo dessa figura que vocês estão vendo aí, ele é pequenininho. Ou seja, esse penúltimo parágrafo ele é um ajuste que você pode fazer na sua redação. É uma estratégia que eu observei ao longo dos anos aí, e eu mesmo usufruí de momentos em que eu percebia que a minha tese do terceiro parágrafo estava começando a sair da tese central da minha redação, e aí eu ajustei ligando o segundo parágrafo e o terceiro nesse penúltimo parágrafo. Eu expliquei a ligação, eu meio que juntei as ideias e consertei a minha redação nesse penúltimo parágrafo, que pode ser um parágrafo livre, com opiniões, citações de autores, pode ser uma reflexão assim de algum pensador, uma letra de uma música, para poder você fechar sua redação bem feita, bem fechada e concluí-la adequadamente. Mas enfim, olhe bem para esse gráfico e veja essas duas cores que eu coloquei aí, tentando ser um pouco didático nesse ponto de vista. Bom, primeiramente, primeiro parágrafo, aquele primeiro, né? Temos lá o tema e a tese, não pode faltar, ok? A tese vai gerar perspectivas que podem estar escritas no próprio parágrafo de introdução ou pode ser sugeridas nos demais parágrafos. O fato é que as ideias precisam ser organizadas. Por isso que a estrutura organiza as ideias sobre um tema. Veja só, eu tenho um tema e uma tese sobre ele, que é a minha opinião sobre o tema. Obviamente não colocando primeira pessoa do singular. Isso aí é um outro detalhe. Vamos agora focar só a estrutura, ok? A tese tem uma perspectiva de argumentação A e tem uma perspectiva de argumentação B. Sendo bem básico, um dos possíveis exemplos, sem entrar em nenhuma proposta de redação oficial, eu digo a vocês, por exemplo, sobre o tema aborto na perspectiva religiosa e na perspectiva sociocultural. Na perspectiva religiosa, eu tenho o item A. A item A eu posso desenvolver no segundo parágrafo. E na perspectiva religiosa, eu posso falar sobre aqueles que adotam o aborto, mesmo tendo uma religião, porque acredita no valor da pessoa e isso não vai tirar a fé de ninguém. Eu posso chamar isso de A1. E o A, que ainda é que o A ainda é a perspectiva religiosa, eu posso falar do A2, sobre aqueles que adotam a religiosidade para poder dizer que por sua religião ninguém pode ser contra a vida. Muito bem. Isso na perspectiva A, tudo em azul, é a perspectiva religiosa. Eu posso desenvolver isso no segundo parágrafo. Na B, sociocultural, os problemas sociais, econômicos envolvendo a sociedade que pratica o aborto de forma ilegal, que seria no caso B1, e a política governamental que tem sido constante para poder ajudar essa questão, esse tema ser bem aceito na sociedade. No caso, com projetos governamentais, para não haver ilegalidade no aborto, projetos de lei, coisas desse tipo. Inclusive as consequências daqueles que praticam o aborto até para a sua própria vida, que muitos vêm até a falecer por causa de clínicas ilegais, né? Depois você pode chegar ao quê? Argumentando a perspectiva A, argumentando a perspectiva B, você pode colocar mais algum relato, algum dado no último parágrafo e chegar à conclusão dado uma proposta que vocês querem administrar. Esse tipo de redação é uma redação que sugere uma nota máxima, porque está sendo organizada uma ideia. A ideia de uma dissertação, ela não está sendo colocada apenas no valor opinativo individual. Ela está sendo colocada no valor opinativo observacional. Você observou um tema e está organizando as ideias mais relevantes e chegando a uma conclusão.
Isso quer dizer o quê? Observe agora. Primeiro parágrafo precisa ter o tema, a tese e os argumentos são opcionais. Você pode ter também um tópico frasal que possa ter o argumento A e B explícito. É mais ou menos 4 linhas esse parágrafo, ok? Aí nós temos os 2 parágrafos seguintes, que seriam os parágrafos de desenvolvimento. É bom deixar claro que o tópico frasal é a linha que inicia esses parágrafos. Ao iniciar, por exemplo, no item A, seria no caso do segundo parágrafo, observe bem o que está em azul, ok? O que está em azul é o argumento A. Você pode falar sobre uma perspectiva A1 e uma perspectiva A2 e depois concluir. Para isso tem mais ou menos em torno de 6 linhas. No terceiro parágrafo nós temos também o que? A perspectiva agora do argumento B, que pode ser o B1 e o B2, ou seja, duas coisas que reforcem o B. Você coloca o tópico frasal, ponto, perspectiva B1, ponto, perspectiva B2, ponto, conclusão disso, e aí cada conclusão é, na verdade, uma oportunidade que nós temos de poder servir de gancho para chegar à próxima ideia. Lembre-se, tudo que é ligado, ligação de parágrafo, nós chamamos de coesão, ok? E manter esse nível de perspectiva A e B durante a tese, que é algo seu sobre o tema, é o que nós chamamos de coerência do texto, que deve progredir para chegar a um valor maior, que seria a intenção no final da redação, ok? Bom, esse penúltimo parágrafo está aí, é um parágrafo mais livre, né, para manter a coerência entre os argumentos citados nos parágrafos de desenvolvimento e pode, assim, puxar um gancho para a conclusão total da redação. Ele é pequenininho, mais ou menos 3 linhas, e a conclusão é aquilo que você vai o quê? Você vai fazer uma justificativa da retomada do tema, para sugerir ou reafirmar ou deduzir uma hipótese do que apresentou durante a redação, mais ou menos 4 linhas. E com isso, nós temos o seguinte. O primeiro parágrafo é a apresentação do assunto que você deseja escrever. O segundo parágrafo, você vai desenvolver um item sobre o tema que você apresentou no primeiro parágrafo. Parece bem óbvio, né? Mas na prática a gente esquece desses itens. Terceiro parágrafo, de uma dissertação, você vai desenvolver mais um item, ou seja, mais um item, mais uma perspectiva sobre o tema que você apresentou no primeiro parágrafo. Quarto parágrafo, mostrar um posicionamento livre para consertar uma certa ligação entre os argumentos ou sugerir um argumento livre de efeito. Por exemplo, já pensou, você está falando sobre a questão da fidelidade ou infidelidade virtual e de repente você fala sobre a questão da entrega tal, aí você fala assim, como diz a como diz um pensador, quem ama se entrega e quem se entrega pode dizer que realmente viveu um dia. Aí você conclui no quinto parágrafo. Dessa forma, você viu o efeito que dá a conclusão? Quando você coloca uma frase de efeito no quarto parágrafo, você está falando alguma coisa no quarto parágrafo e fala essa frase. E como diz um pensador, quem ama se entrega e quem se entrega pode dizer que realmente viveu um dia. E é dessa forma que o amor se revigora, quando no coração há o ímpeto da fidelidade, que junto com a lealdade dá aquilo que é raro hoje em dia, que é o sentimento de cumplicidade que gera o amor. Aí foi só apenas uma sugestão assim no improviso, para mostrar que o quinto parágrafo é para você chegar a uma solução ou uma reafirmação ou fazer aquilo que nós falamos desde o início, que é uma reflexão sobre a sua tese. Muito bem. De forma prática, o que precisa fazer numa dissertação para manter a estrutura dissertativa, ou seja, a estrutura da ordem das ideias em cima de um tema. Primeiro passo, você vai ler o texto da proposta de redação, segundo grife o foco, aquele assunto-chave em que você
ver durante os textos sugeridos, ok? Terceiro passo é fazer um esquema, começando com o tema, ligando setas, chaves, balões para mostrar os subtemas daquele texto. E não se esqueçam que aí você precisa colocar os argumentos mais relevantes. Bom, o que são argumentos mais relevantes? Isso aí vai ser mais aprofundado mais à frente, desculpe. Mas o fato é que os argumentos relevantes são aqueles em que englobam outros tipos de argumentos e que não são argumentos particulares demais, para não limitar a temática. Para deixá-la mais profunda, é preciso ter aqueles argumentos que realmente interessam naquele tema, que sejam mais úteis para que aquele tema seja mais, digamos, desenvolvido. Então, é preciso ter um aprofundamento desses argumentos dentro da tese que você observou. O quarto passo é você ler a proposta de redação e escrever, resumidamente, um ponto de vista sobre ela, inspirado principalmente na interpretação do texto que você esquematizou. Depois comece a escrever sua redação e não esqueça de observar os problemas de gramática. Para vocês terem uma ideia de como é essa montagem, aqui nós temos um exemplo de uma redação nota 10. Para começar, observe que essas rasuras que vocês estão observando aí, especialmente na linha 6, está meio cortado ali na esquerda, mas dá para perceber. No finalzinho da linha 6 está lá uma palavra que foi rasurada. Para rasurar, é recomendado apenas um risco na palavra, ok? Ou na expressão. Veja na linha 15, também nós temos outra rasura, e na linha 20 temos aí mais duas rasuras, ok? É apenas um risco em cada uma delas. Observe que essa redação tem 4 parágrafos. Foi uma opção que o candidato ou a candidata teve. Observe a margem esquerda e direita. São margens que não apresentam buracos, ou seja, espaços demais, e nem ultrapassou. A linha não foi ultrapassada, ok? Essa aqui é uma carta de uma redação oficial. E temos aqui sublinhado em azul os tópicos frasais para vocês observarem como são importantes esses tópicos frasais. Veja lá, ele começa assim: segundo Thomas Hobbes, é necessário estabelecer um contexto social em que o governo garanta a segurança do povo e iniba um convívio caótico. Vejam, isso aí é apenas uma introdução ao que ele quis dizer. Aí você tem o quê? Você tem o tema e a tese, não é? Em relação ao contexto social, voltado à questão da segurança. E a partir daí nós temos o quê? No entanto, esse no entanto não quer dizer, não há um sentido próprio, a não ser uma ligação para dar um contraponto à tese que ele está colocando, ok? Aí depois ele fala o quê? Que o alcoolismo no Brasil é um dos fatores que impede a harmonia no trânsito. Veja, a segurança social voltada à questão de você não beber. É isso que ele quis dizer. Ele colocou um tópico frasal que contextualizou uma situação para chegar à temática que ele queria, que seria, no caso, beber ao dirigir. Provavelmente essa redação aqui ela está falando sobre a lei seca, ok? Tanto é que está no próprio parágrafo de introdução a palavra lei seca, como vocês estão vendo ali na linha número 5. O fato é que em cada parágrafo você observa que existem linhas que introduz aquele parágrafo. O segundo parágrafo, você vê aí que o tópico frasal ele está muito grande, é um risco que o candidato ou a candidata teve. O ideal seria você colocar um tópico frasal menor para ser mais objetivo. Nesse caso aí, dessa redação, deu certo porque essa redação tirou nota 10. Mas é sempre um risco colocar um tópico frasal muito grande, ok? Muito bem, como eu falei, eu tenho um título e as rasuras estão feitas apenas com um traço. Aqui nós temos uma outra redação, nota 10, e observe quantos parágrafos existem
nessa redação. Observe. 1, 2, 3, 4, 5. Observe também que existem aí tópicos frasais, as primeiras linhas com ponto. Observe a margem direita e esquerda. Observe também o título. Isso é a estrutura de uma dissertação, ok? É importante dizer o seguinte, que a dissertação se organiza. E essa organização se dá começando com a sua montagem, ou seja, começando com a estrutura da dissertação. Meus caros ouvintes, espero que vocês tenham gostado dessa aula e espero que a percepção sobre a estrutura de uma dissertação comece a fluir no pensamento de cada um de vocês, porque todos têm ideias, mas somente poucos conseguem organizá-las em forma de estrutura. Um abraço e até as próximas aulas.